Então a gente tem a carne vermelha, o frango e o peixe como as três principais fontes de tecido. E por que o número 10 é o frango, né? Porque os fisiculturistas acham o frango o meio do caminho. Então a carne vermelha tem um processo de digestão mais difícil, um pouco mais de gorduras, etc. O peixe vai ter um processo de digestão mais fácil, mais leve. E o frango vai ficar no meio termo, porque ele nem tem tanta gordura, mas ele tem um processo de digestão mais simples, mas não do que a carne vermelha, e é uma segunda opção em relação ao peixe. Então, nutricionalmente falando, o frango ele faz muita parte da dieta dos fisiculturistas porque ele oferece grande quantidade de proteína, sem, basicamente, quantidade de gordura relevantes, com um processo digestivo, de preparo muito fácil. Então por isso que ele ocupa o número 10 do nosso top 10 alimentos favoritos dos fisiculturistas. Então já começa clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Vamos ao nosso número 9. Que vai ser o suco de laranja. Então, ao contrário do que as pessoas acham, que fisiculturista não come fruta nem nada do tipo, não é verdade, tá? O suco de laranja é muito bom. Por quê? Porque ele tem uma densidade energética muito boa. Quando você come sólido e líquido, isso facilita a comer o sólido. Então, é uma maneira de se colocar mais calorias para dentro, né? Meus alunos ectomorfos, eu ressalto muito o suco de laranja e o suco de uva integral. Então você coloca mais calorias para dentro, né, mas uma caloria rica. Porque refrigerante, por exemplo, você pode falar, mas é mais caloria. Sim, mas o índice glicêmico é muito alto, o valor energético é mais baixo do que o do suco de laranja, então não é saudável à saúde. Então o suco de laranja muitos fisiculturistas utilizam. Tá? Lantoin não vejo tanto. Olha, hoje caiu um pouco, tá? Mas na década até mais ou menos o final da década de 80, era muito comum sucos de frutas, mas principalmente da laranja, na dieta dos fisiculturistas. Então os bodybuilders ali da década de 80, né? Então Franco Columbu, Frank Zane, Tom Platz, Arnold Schwarzenegger, todos eles consumiam bastante suco de laranja. O número 8 é de novo uma outra fruta que é a mesma coisa, na década de 80 era muito consumida, mas os fisiculturistas de hoje consomem bastante ainda, que é o abacaxi. E por que o abacaxi? O abacaxi tem um índice glicêmico baixo também, tá? Tem vitamina C, etc. Mas ele tem bastante enzimas e isso ajuda bastante no processo digestivo. O fisiculturista ele come muito. Então, tudo que ajuda na digestão, ele dá uma preferência. Então, é muito comum, vocês podem pesquisar, vocês verem o seguinte, um almoço de um fisiculturista, arroz, frango, alguma coisa assim, e mais uma fatia de abacaxi. Café da manhã, clara de ovo, aveia e uma fatia de abacaxi, que justamente ajuda no processo de digestão, é uma sobremesa muito saudável, então o abacaxi é bastante usado. O número 7, o brócolis, ele também é uma excelente fonte de fibras, com baixo índice glicêmico e baixo valor energético. Então nesse caso aqui, em preparação, ele é excelente, porque vai dar fibra, então não vai travar o intestino do cara. O intestino é meio devagar, você já fez vídeo sobre isso? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembre de procurar Leandro Twin mais tema. Leandro Twin, solução para intestino preso 100% caseiro e muito barato. Tem esse vídeo? Tem. Mas o brócolis também ajuda bastante, que ele é muito rico em fibras, baixo índice glicêmico, baixa densidade energética, então dá um bom nível de saciedade e além de tudo tem uma substância, um fitoquímico, que se chama indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol ele tem atividades antiestrogênicas. Obviamente, um fisiculturista não vai consumir pensando em controlar uma ginecomastia por 3 gramas de testosterona na semana vou comer brócolis. Logicamente, ele vai usar algum antiaromatizante, exemestano, anastrozol, letrozol, etc. Mas, para alguém que é natural, isso pode ser bem-vindo. É aquele tipo de coisa assim, você não vai ter sua testo alta porque você come brócolis. Só que você come brócolis, usa azeite extra virgem, tem o percentual de gordura baixo, dorme bem. Então uma somatória de fatores te deixa com a testo acima da média populacional. O alimento número 6 é a batata. Por que a batata ela tem bastante na dieta dos fisiculturistas? Porque a batata ela é de fácil preparo e tem um processo digestivo razoavelmente simples. Então eles usam muito batata inglesa. Utilizam também a doce em pré-contest porque ela dá mais saciedade, o índice glicêmico é mais baixo. Mas no caso da batata, as duas são fontes de amido. Então, dependendo do que você está procurando naquele momento, a batata inglesa se torna uma excelente opção.
digestão fácil, um purê de batata é muito fácil de você mandar, muito mais fácil do que você mandar, por exemplo, arroz e feijão, alguma coisa nesse sentido. Então a batata, ela tem menos calorias, só que o processo de digestão dela é muito fácil e a ingestão também. Número 5, ovos inteiros. Então, pessoal, ovo é onde a gente vai ter o maior valor biológico quando a gente fala de alimentos, que não entram suplementos aqui. Então não entra alimentos com tecnologia, como por exemplo whey protein, albumina, que desidrata, faz coisas desse sentido. Quando você fala de alimentos, do jeito que vem da natureza, o ovo é onde você vai ter o maior valor biológico. E é por isso que os fisiculturistas usam bastante. Fontes de gorduras boas. Lembra, Tuinho, o colesterol que tem nele? Não tem problema. Quando a gente ingere muito colesterol, nosso corpo freia a produção natural a partir de outras gorduras. Então não tem problema nenhum você consumir os ovos inteiros. Eu já fiz vídeo há muito tempo atrás sobre isso, eu acho que hoje ninguém mais tem dúvida, mas só reforçando aqui. Então, excelente valor biológico. Os ovos você consegue fazer de diversas maneiras, então não se torna enjoativo. Você pode fazer uma omelete, e é uma omelete mesmo, tá? É a omelete. Você pode consumir um ovo cozido, você pode consumir o ovo até cru, dependendo da qualidade desse ovo, você pode consumir. Número 4, a clara do ovo. Por que os fisiculturistas às vezes tiram a gema? Pessoal, porque a gema ela tem bastante fonte de gordura. E às vezes eles já estão batendo a gordura de outros cantos. Ou eles não querem colocar a gema para não deixar a digestão lenta, porque a gordura deixa mais lenta, lentifica. Então eles consomem só a clara de ovo. Isso é extremamente comum, cafés da manhã, de muitos fisiculturistas ser assim, 10 claras. E o nosso número 3, aveia, já ia chegar nele. Então, clara de ovo é também um alimento favorito dos fisiculturistas, mas que você aí não precisa consumir só a clara. Né? Tenta ver se tem essa necessidade mesmo de tirar as gemas, porque metade das proteínas estão aonde? Na gema. 6 gramas de proteína tem no ovo, 3 na clara, 3 na gema. Se eu tiro, eu perco 50%. Só que todas as gorduras estão na gema. Então, talvez você está fazendo um processo de emagrecimento. Leandrão, vou fazer gordura baixa, vou fazer hipolipídica a dieta. Então vou fazer 0,4, hipolipídica para termos, né, que fique claro, tá? De fisiculturismo e tal, porque uma dieta hipolipídica mesmo seria próximo de 0. Então vou fazer uma dieta hipolipídica, 0,4 de gordura, que abaixo disso já não é tão legal mandar. E aí a gema, eu estou mandando, sei lá, 12 ovos por dia. Aí é muita gema, não peso tanto, então você pode tirar. E o nosso número 3, então, é a aveia. Por que o fisiculturista come tanta aveia? Pessoal, médio índice glicêmico. Muito fácil de ingerir. Fonte de fibras. Tem alguns traços de proteína e gordura que não são tão relevantes, mas estão ali. Então, quando você fala da aveia, ela é muito utilizada em mingau, que se torna muito gostoso, né? E muito fácil de ingerir. E fisiculturista tem que ingerir muita caloria. Então, se você pegar 100 gramas de banana, por exemplo, é fácil de ingerir, fisiculturista até usa legal. Mas 100 gramas de banana vai ter mais ou menos, depende do tipo da banana, tá? Mas mais ou menos 100 calorias. Se eu pegar 100 gramas de aveia, sabe quanto vai ter de calorias? Pelo menos 4 vezes mais do que isso, mais de 400 calorias. E aí 100 gramas de aveia com um mingauzinho ali, de repente com uma dose de whey, vai ficar muito saboroso e tranquilo de mandar. Então pela manhã eles já acordam sem fome. Por quê? Porque come muito antes de dormir, come muito o dia inteiro. Então pela manhã, às vezes vai fazer uma panqueca de clara de ovo e aveia. E é por isso que o fisiculturista adora aveia. Densidade energética alta num alimento 100% saudável. Ao invés de usar algum pó, vou usar maltodextrina, carboidrato de alto índice glicêmico, vou ferrar minha sensibilidade à insulina. Que carboidrato em pó eu posso utilizar? Claro, a maltodextrina tem mais carboidrato, mas de alto índice glicêmico. A aveia, médio índice glicêmico, e tem gordura e fibra que ajuda também nas calorias. Então, em termos de caloria, 1 grama de aveia e 1 grama de malto fica muito parecido, só que a aveia é uma opção muito mais interessante. O nosso número 2 da lista vai ser agora, lembra que eu abri com 10 lá falando do frango? É o peixe. Por que o fisiculturista come muito peixe? Porque quando você compara, ele é mais completo. Então o valor biológico do peixe, frango e da carne vermelha, basicamente o mesmo. Legal. No caso do peixe, ele digere muito fácil, então vai dar fome mais rápido. Então já ganhou dos outros. O peixe normalmente é bem molinho, né? Bem tranquilinho de você mastigar. Agora você imagina assim, você mastigar 1 quilo de alimento 4, 5 vezes por dia. Você não aguenta mais mastigar, está dando cãibra no maxilar.
Quando você fala do peixe, ele dissolve na boca, então é muito fácil mandar, muito fácil ir embora, muito fácil dar fome novamente. E a gordura que tem nele é ômega 3, enquanto os outros têm gorduras que ok, só que ok. No peixe, opa, temos uma coisa a mais. Então por isso que fisiculturista adora peixe. O grande problema do peixe é que ele se torna muito enjoativo. Então, realmente, você consumir muito peixe se torna desgastante. E o nosso número 1 é o arroz branco. Por que ele é consumido? Porque ele tem uma densidade energética boa, com um poder de digestibilidade fácil. Então, por exemplo, você pega a batata, beleza. Só que 100 gramas de batata vai ter mais ou menos 18 gramas de carboidrato, falando em linhas gerais. Quando você fala do arroz, ele vai para 26, 28 gramas. Então você tem uma densidade energética maior num alimento de índice glicêmico igual, praticamente falando, da batata. É mais baixo ainda, mas vamos colocar assim no mesmo patamar de eficiência na prática. E com um bom poder de digestibilidade. Então rapidamente você sente fome. Por isso que eles não usam o integral. Não quer dizer que o arroz integral é ruim, tá? É porque um fisiculturista, como ele come muita comida, se ele pegar e comer o que ele precisa de arroz integral ao invés do branco, ele vai ingerir muita fibra. Fibra não é bom, Leandrão? Não em excesso, porque em excesso vai nos dar diarreia, distensão abdominal, gases, vai tirar meu apetite, porque o índice glicêmico é mais baixo. Então, ao invés de usar arroz integral, utilizam arroz branco. Porém, é verdade que numa preparação, normalmente vai para o arroz integral, porque justamente se torna bem-vindo. Por quê? Quantidade de arroz antes era 2 quilos por dia. Agora quanto é? Meio quilo. Meio quilo de arroz por dia sendo integral não vai me dar excesso de fibras. Vai me dar mais saciedade. Isso é bom, porque eu estava acostumado a comer 2 quilos. Agora eu vou comer meio quilo, vai me dar fome muito rápido. Então é verdade que eles utilizam integral. Mas a maioria do tempo eles estão em off-season. Então eles estão consumindo arroz branco. Então, muito legal esse vídeo. Que tal fazer um agora de treinos com o que os fisiculturistas fazem nos treinos? Pois bem, eu já fiz esse vídeo. O que acontece é o seguinte, pessoal. O fisiculturista, ele tem, um gosta de treinar com repetição assim, outro gosta de treinar com técnica avançada assado, outros gostam de treinar o músculo uma vez por semana, outros 2. Agora, tem uma coisa que todos fazem exatamente igual nos treinos, sem exceção. Confere nesse vídeo.